Olha, eu vou falar, hoje eu acordei rindo. Eu lembro, eu acordei, eu tava ainda na cama, liguei o celular, primeira notícia que eu vejo é uma derrota do governo Bolsonaro na CPI que nem começou. A CPI não começou oficialmente, mas extraoficialmente começou. Qual foi a derrota? A derrota é que o Renan Calheiros está 99,9% confirmado e será o relator da CPI. A grande mídia já dá isso como certo. Renan Calheiros será o relator da CPI. Para você ter uma ideia, desde que começou a pandemia, o Lula, que agora poderá ser candidato, está confirmado, ele fez apenas 3 aparições públicas no Brasil fora da casa dele. Uma foi quando ele foi se vacinar a primeira dose, a outra foi quando ele foi se vacinar a segunda dose, a outra foi para visitar o Renan Calheiros no hospital e tirar uma foto com o Renan Calheiros. Essas foram as aparições do Lula. O Renan Calheiros deu uma entrevista no DCM na semana passada, que eu já falei aqui algumas vezes, falei até na live com o Zaratini, que até perguntaram: ô Renan, você não quer ser vice do Lula? Ele falou: não, eu já tô com o Lula, o vice do Lula tem que ser alguém que vá agregar ao nosso projeto político, mas eu já tô com o Lula, tô fechado com o Lula. Esse será o relator da CPI da Covid. Derrota, assim, monumental do governo Bolsonaro. Outra derrota, o presidente da CPI vai ser o Omar Aziz, que não é governista. Ele também não é o mais oposicionista de todos, mas ele tá na oposição ao Bolsonaro. Para piorar, olha, não para a derrota. Hoje eu vi um senador bolsonarista, ele deu entrevista dizendo que não, a CPI da Covid de jeito nenhum será instalada na semana que vem. Vai ficar para outra. Semana que vem tem feriado, não dá, semana que vem não vai ter essa CPI ainda oficialmente. Não passou 10 minutos. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse: CPI será instalada na terça-feira, no máximo na quinta-feira da semana que vem. Quer dizer, estão perdendo todas o bolsonarismo. Para você ter ideia, os líderes partidários tinham 10 dias de prazo para indicar os membros para a CPI. E os bolsonaristas disseram: a gente vai atrasar até o último momento. Indicaram os membros em um dia. Perderam 9 dias que o Bolsonaro queria atrasar a CPI. Não consegue ganhar uma. Eu vou falar sobre isso aqui e a coisa tá feia. A Carmen Lúcia mandou, o Arthur Lira tem 5 dias, agora são 4, para explicar por que não deu andamento aos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Olha a cara do Bolsonaro quando ele leu a notícia. Ele tava na live, a cara que faz o Bolsonaro. Olha ele, opa! De todos os ângulos aqui, a cara do Bolsonaro lendo a notícia de que o Arthur Lira vai ter que explicar por que não tem impeachment. Quer dizer, o cerco fechou completamente. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver essa CPI pegar fogo? Você quer que a CPI acabe com Bolsonaro e Bolsonaro caindo e depois acabando preso? Eu também quero. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, que aqui a gente tem a mesma opinião. É um segundinho. É de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição a esse desgoverno. Quanto mais inscritos tiverem os canais de esquerda, quanto mais seguidores tiverem, mais forte é a oposição a um desgoverno que a gente sabe que é um desgoverno mentiroso e fascista. A gente aqui leva a verdade para as pessoas, porque a gente sabe que o bolsonarismo trabalha com base em mentira. E nas ruas, nesse momento enquanto eu gravo o vídeo, o nosso carro de som está em Curitiba, denunciando os crimes do Bolsonaro lá em Curitiba. Tá aqui o carro de som. No final desse vídeo eu mostro um trecho de 1 minuto de como tá o carro de som lá denunciando o Bolsonaro em Curitiba. Também temos 2 cidades do Rio Grande do Norte confirmadas para esse final de semana. Amanhã vamos rodar na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro e vamos continuar ampliando. Quem quiser ajudar os carros de som denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, denunciando que as indústrias estão todas saindo do Brasil, denunciando o desemprego, denunciando a mansão de 6 milhões do Flávio, tudo isso denunciando quem é o culpado por isso, que é o Bolsonaro. Não adianta falar: as empresas estão saindo do Brasil, a culpa é do Bolsonaro. Denunciando que o que está matando a economia não é o lockdown, é a falta de vacinas que o Bolsonaro não comprou porque não quis. Isso a gente denuncia nas ruas. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você está ajudando essas ações. Ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay e apoie. Isso aí você também está ajudando a gente a ampliar, a levar a verdade para o povo nas ruas. Porque tô cansado de ver o bolsonarismo mentir e ficar impune. Não, agora a gente leva a verdade para as pessoas. Mas vamos falar agora sobre a CPI da Covid. Eu só vou mostrar de novo a carinha do Bolsonaro quando ele leu a notícia da Carmen Lúcia, porque é impagável essa cara do Bolsonaro. É a mesma cena, só que de 3 ângulos diferentes. Ele faz uma cara de espanto. O que ele estava lendo era o seguinte: direto do antagonista, que é o portal da Lava Jato, era assim: Carmen Lúcia dá 5 dias para Arthur Lira explicar por que não abriu o processo de impeachment contra o Bolsonaro. Ele falou: epa, que o cerco tá fechando na CPI da Covid. A CPI da Covid, eu falei isso ontem. Prepara a pipoca, o que você vai beber junto, salzinho, manteiguinha, porque
o circo vai pegar fogo, vai ser um circo mesmo, e eu falei, no sentido bom de circo, vai ser um espetáculo a CPI da Covid, e olha, o que o Renan Calheiros vai fazer com o Bolsonaro nessa CPI deveria ser para maior de 18 anos, que olha, o Bolsonaro vai apanhar na CPI, viu? Mas vai apanhar muito, o governo Bolsonaro vai apanhar demais, porque os crimes, o próprio Renan Calheiros, ele deu entrevista hoje pro Estadão, o próprio Renan fala, ele fala, os crimes são confessos, o bolsonarismo é réu confesso nessa CPI, tá tudo documentado com vídeo, tem vídeo do Bolsonaro ao vivo, live do governo, que foi assim replicado, eu mostrei aqui, dele falando, olha, a máscara não pode ser usada porque a máscara diminui a oxigenação no sangue. Olha isso, ele falando, olha, o lockdown é ruim, as pessoas têm que sair das suas casas, o povo tem que trabalhar, tem tudo isso, tem como o governo Bolsonaro gastou dinheiro promovendo isso. Enfim, eu não vou falar muito aqui sobre o que será investigado, que a gente já sabe, você sabe, eu tenho certeza que você sabe os crimes do Bolsonaro e a gente vai ver na CPI. E olha, tem uma coisa, tem os crimes do Bolsonaro na CPI que a gente sabe, que são esses aí que eu tô citando, que todo mundo tá falando, que a gente lembra muito bem. A gente não sabe ainda o que está por trás disso. Teve um relatório do Tribunal de Contas da União, que eu até citei aqui, contra o Pazuello, que está pedindo uma multa de 67 mil contra o Pazuello. Aquele relatório é nitroglicerina, porque a partir daquele relatório que mostra o quê? Crimes de desvio de verbas ou de verbas perdidas, verbas milionárias perdidas, pelo governo federal do Bolsonaro na pandemia. Aquilo é só a ponta que você vai... Sabe uma roupa que você puxa assim um fio, aí vai saindo um monte, quando você vê, você perdeu sua roupa que ficou toda ferrada? É isso. É o primeiro fiozinho de um novelo de lã gigantesco, que é o dinheiro perdido, o dinheiro da União, veja bem, não é de governador e estado, não, é de governador e prefeito, não, do governo Bolsonaro, dinheiro que foi jogado no lixo na pandemia. Então, tem muita coisa a se investigar, e aí começam as brigas na CPI. Quais são as brigas? São as lutas que tem, toda CPI tem luta, que é o quê? É de quem está sendo investigado tentando atrasar ou barrar a investigação, e quem está investigando tentando passar o trator. Olha, primeira briga da CPI, primeira briga, era que o Bolsonaro queria uma CPI, uma secundária, paralela, até o Eduardo Girão, bolsonarista, fez uma lista, teve até gente do PT que assinou, critiquei aqui, todo mundo criticou, não deu em nada. O Bolsonaro não conseguiu aquela CPI lá, tem as assinaturas, mas morreu, não vai dar em nada porque ela não tem fato determinado. Tá. Segunda briga que o Bolsonaro teve, foi a primeira derrota, hein? 1-0 já, a CPI nem começou, já tá 1-0 para a oposição contra o Bolsonaro. Segunda derrota do Bolsonaro foi o quê? Tentar mudar o fato dessa CPI para investigar governadores e prefeitos. A mídia noticiou errado. Veja bem, vou repetir. A grande mídia noticiou errado. Globo, Estadão, Jovem Pan, não estão incluídos governadores e prefeitos. Não estão. Estão incluídos se tiver um fato relacionado a uma investigação. Por exemplo, olha, o governo federal repassou, no caso do oxigênio para Manaus, o governo federal repassou o oxigênio, aí em Manaus alguma coisa aconteceu, sumiu. Aí sim investiga-se o governo do Amazonas. É isso. Se não tiver um fato relacionado ao governo federal e aos crimes do governo federal, do governo Bolsonaro, não serão investigados. Não é uma inquisição contra governadores e prefeitos, como muita gente fez parecer. Essa é a segunda derrota do Bolsonaro, que essas duas derrotas mostraram que o Bolsonaro não conseguiu mudar a investigação da CPI. É foco nele. Aí a terceira foi a composição da CPI. O Bolsonaro estava todo pimpão, todo pomposo, falando, consegui eleger o Arthur Lira na Câmara, o Rodrigo Pacheco no Senado, tô bem agora. Aí vem uma CPI e 7 dos 11 membros são antigovernistas, são da oposição. Essa é uma derrota muito grande. O Bolsonaro, se fosse 6-5 é uma coisa, mas 7-4 é uma derrota grande. O pior, entre os 4 governistas tem o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é um caso à parte. Eu vou explicar aqui. O Ciro Nogueira, ele tá com o Bolsonaro, ele é presidente do Partido Progressista, um dos maiores partidos do Brasil e talvez o maior ali partido mais influente do Centrão, que é o partido do Arthur Lira, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Ricardo Barros também é do Partido Progressista, todo mundo, vários são do Partido Progressista ali, tem ministros no governo, tá, não tem, indicou ministros para o governo e tá. Aí o que acontece? Acontece que quando o Ciro Nogueira começar na CPI e a coisa começar a ficar ruim, que vai ficar ruim para o Bolsonaro, o Ciro Nogueira, como presidente de partido, ele não pode ser da tropa de choque do Bolsonaro, porque aí ele está representando um partido político inteiro. Vai ter um momento em que o Ciro Nogueira vai ter que ser neutro, ou ele vai pender para o outro lado. Por quê? Porque vai avançando, a CPI vai avançando, vai começando a descobrir coisa, tudo em rede nacional. Aí começa o Ciro Nogueira como representante, ele não tá ali só como um senador, ele é presidente de partido, ele vai ter que falar, opa, peraí,
eu vou com o Bolsonaro até aqui. Mais do que isso, é eleitoralmente ruim para os candidatos do meu partido. Ele começa a sofrer pressão de governadores, de prefeitos, de candidatos ao Senado, ao governo do estado, ou pré-candidatos que querem concorrer no ano que vem, dos deputados do partido, do próprio Arthur Lira, dizendo, peraí, você está manchando o nosso partido. Calma. Então, tem um prazo aí de 2, 3 meses para o Ciro Nogueira começar a abandonar o bolsonarismo no meio dessa CPI. Então, dos 4 bolsonaristas, um não é. Essa terceira derrota do Bolsonaro, ele minoria na CPI. Veja bem, vai contando aí, 3-0 já, CPI nem começou. Aí, a pior derrota do Bolsonaro até agora não foi nenhuma dessas 3. Foi o quê? A partir do momento em que o Rodrigo Pacheco foi obrigado pelo STF a ler o requerimento da CPI em plenário, os partidos políticos tinham 10 dias para indicar os membros para a CPI. 10 dias. Aí, eu lembro dos bolsonaristas dizendo, não, a gente vai fazer com que esse prazo seja... Eles queriam até extrapolar o prazo dos 10 dias. Veja bem, são 10 dias úteis, tá? Quer dizer, seriam 2 semanas. Queriam passar a partir do dia que o Rodrigo Pacheco leu esse requerimento. Quando foi isso? Quarta-feira. Eram 10 dias a partir de ontem. Ou seja, 2 semanas demoraria. Seria na quarta, não da semana que vem, mas da outra. Era o prazo. Os bolsonaristas queriam extrapolar o prazo, queriam impedir os líderes das bancadas, pelo menos os partidos aliados, queriam impedi-los de indicar os nomes para a CPI. Tá, aí falaram, teremos aqui 2 semanas pra gente baixar um pouquinho a temperatura e ver o que faz. Pô, gente, foi anteontem, foi na quarta. Sexta, os membros já estão indicados, já sabem quem vai ser o presidente, que é o Omar Aziz, a não ser que alguma coisa aconteça de última hora, e já sabem quem é o relator. Não deu. O prazo de 10 dias do Bolsonaro virou um dia, porque ontem já estava confirmado o nome dos indicados. Quer dizer, um dia, o Bolsonaro perdeu 9 dias úteis para tentar estancar a sangria. Não conseguiu, foi outra derrota, e o bolsonarismo tentou. Eles tentaram, aí é 4-0. E eu vou até falar 5, porque o Bolsonaro tentou por 5 dias convencer, antes do Rodrigo Pacheco ler o requerimento e instalar a CPI, o Bolsonaro tentou por 5 dias convencer um dos 32 senadores a tirarem o nome da CPI. Não conseguiu nenhum. Para piorar, até o Chico Rodrigues colocou o nome e ficaram 33. 5-0. Aí tem a indicação do Renan Calheiros para a relatoria. O Renan Calheiros, a relatoria ficaria com o Renan Calheiros ou com o Eduardo Braga, que é mais... Ele não é governista, ele é da oposição, mas ele é uma pessoa que dá para o bolsonarismo conversar com ele. Ele é aberto a diálogo. Renan não é aberto a diálogo com o bolsonarista, o Eduardo Braga é. Só que os dois conversaram e o Eduardo Braga saiu e deixou para o Renan a relatoria. Agora, ferrou. Na semana que vem será instalada oficialmente a CPI. Instalada a CPI já foi. Oficialmente quer dizer o seguinte: tem os membros, tem presidente, tem vice-presidente, tem relator, os trabalhos podem começar, as reuniões oficiais podem começar. Porque hoje de manhã já teve a reunião extraoficial que decidiu que o Omar Aziz, senador do Amazonas, ele era anti-bolsonarista 100%. Ele foi candidato ao governo, perdeu lá, contra o candidato do Bolsonaro, ele perdeu, mas ele começou a se aliar com o pessoal que é mais ou menos aliado do Bolsonaro lá no Amazonas regionalmente. Porém, ele só critica o governo Bolsonaro e na pandemia, quando o Pazuello foi ao Senado se explicar em fevereiro, o Pazuello foi, assim, execrado, achincalhado no Senado, e ele foi um dos que atacou o Pazuello, falou que estão negando a ciência, falou que o governo está matando vidas. Quer dizer, esse é o senador que será o presidente da CPI. Mas, o importante não é isso. O importante é que o grupo dos oposicionistas, sem contar o presidente, são 6. Esses 6 já se fecharam, eles estão fechados num grupo e eles vão tocar os trabalhos da CPI. E olha, eu vou falar, CPI é tudo votado. Por exemplo, vamos convocar o Mandetta, vota-se. Já tem uma maioria de 6 contra, o presidente é o último a votar, tem uma maioria de 6-4 contra o bolsonarismo. Aí, vamos convocar o Pazuello, vamos aqui quebrar os sigilos do Pazuello, vamos fazer não sei o quê. Tudo isso é votado e tudo isso são votações que o Bolsonaro vai perder. Quer dizer, prepara para o show. As derrotas do Bolsonaro não vão parar. Esse governo tá vindo abaixo. É por isso que o bolsonarismo tá rachando. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como a base bolsonarista está rachada. Os próprios deputados bolsonaristas já estão meio assim, largando de mão. Tá ruim, tá bem ruim. O que tá acontecendo no bolsonarismo é isso. Titanic tá afundando, tá todo mundo pulando do barco. É isso, e lá em Curitiba a gente tá ajudando o Titanic do Bolsonaro a afundar, olha só. O canal Plantão Brasil no YouTube. 4 mil mortes por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento
isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Aqui em Curitiba, estamos rodando lá nesse exato momento, estamos rodando lá em Curitiba. E amanhã temos Baixada Fluminense e, nesse final de semana, amanhã Rio Grande do Norte, 2 cidades lá do Rio Grande do Norte. Assim que tiver os vídeos eu mostro aqui. E aí a gente consegue já bater a meta de 10 cidades nessa semana. E tem cidades que eram dessa semana que ficaram para a semana que vem, se não serão mais de 10 nessa semana. Vamos para cima deles. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay e Apoie-se. Vamos continuar indo para cima desse desgoverno. Estão balançando demais. Agora é só empurrar. Nem tem que ser tão forte. É só empurrar que eles caem. Falou.